Você sabia que você consegue consultar dados públicos para criar uma análise? Eu vou te mostrar como que eu extraí dados do ProUni para construir uma análise. Se você nunca realizou esse processo, fica comigo nesse vídeo que você vai aprender como. Olá, tudo bem? Meu nome é Jandir Mendes e eu sou instrutor e consultor de Power BI. E nesse vídeo eu quero pegar dados públicos para te mostrar como que a gente consegue entender um pouquinho sobre a concessão de bolsas do ProUni. Eu também vou trazer nesse vídeo para você o consumo de pasta. Mas antes da gente ir para a tela, gostaria de te pedir que curta e compartilhe os vídeos desse canal para que a gente possa continuar ajudando a quem gostaria de aprender sobre Power BI. Pode ser? Agora vamos para a tela para a gente ver como que seria essa análise. Eu já estou aqui com o meu Power BI aberto e eu vou fazer uma análise sobre a concessão de bolsas do ProUni. E para isso, eu busquei esses dados em uma fonte. A fonte que eu escolhi é a fonte de dados abertos do mec.gov. Então eu acessei essa fonte e consegui pegar aqui alguns dados referentes à concessão de bolsas do ProUni no Brasil. Peguei dados de 2017, 2018 e 2019, ok? Agora, aqui com o meu Power BI aberto, eu vou precisar consumir isso. Só que esses dados são exatamente iguais, ou seja, o mesmo dado que veio de 2017, 2018 e 2019, eles vêm no mesmo formato, eles vêm na mesma estruturação de colunas. A única informação que muda é apenas uma coluna que vem trazer qual ano que é a referência daquela informação. Então, por isso, em vez de consumir o arquivo individual, um arquivo em Excel, eu consigo consumir uma pasta. Como que a gente consegue fazer isso? Você vem aqui em obter dados, mais, e aqui você escolhe o tipo de dado pasta. Quando a gente escolhe pasta, ele aparece para a gente a possibilidade de buscar um caminho, buscar a referência de uma pasta que vai ser combinada e vai ser tratada os dados. Então eu vou clicar aqui em procurar e vou escolher uma pasta minha aqui, ó. Eu tenho essa pasta aqui de dados do ProUni, eu vou dar OK. Dentro dessa pastinha minha aqui de dados do ProUni, olha o que eu tenho. Eu tenho as informações de 2018 e 2019. Agora olha como que isso aparece pra gente no BI. Ele vai mostrar que existem dois arquivos dentro da pasta, a informação de 2018 e 2019, e vai pedir que a gente faça alguma ação. O que eu vou pedir? Eu vou pedir aqui embaixo em combinar, na setinha para baixo, combinar e transformar dados. Por quê? Eu quero que ele combine essas informações, mas abra para mim o Power Query. Porque ao abrir o Power Query, eu consigo ver como que foi realizada essa combinação. Pessoal, quando a gente trabalha com arquivos, mais de um arquivo, quando eles têm a mesma estrutura de colunas, algumas pessoas têm o hábito de juntar tudo isso em um arquivo, fazer o empilhamento de tudo isso. No BI não é necessário realizar esse processo, porque essa parte de combinação é como se ele já estivesse fazendo esse empilhamento para a gente. Ele vai mostrar um esboço de como ficaria esse processo e vai mostrar que ele está utilizando o primeiro arquivo para ser a amostra, para entender esse cenário. A gente poderia tanto escolher o primeiro arquivo quanto o segundo arquivo para fazer isso. Eu vou clicar em OK e aí ele vai combinar isso pra gente. É como se ele estivesse fazendo um empilhamento, como se ele estivesse fazendo o que a gente fazia em Excel, de pegar uns dados e colocar embaixo do outro para ficar tudo na mesma planilha. Ele está carregando e ele já carregou isso aqui pra gente, olha só. Lá no nosso arquivo que estava dentro da pasta, a primeira coluna que a gente tinha era ano concessão da bolsa. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Olha só. Tanto no arquivo de 2018 quanto 2019, a primeira coluna que a gente tem é a coluna de ano de concessão da bolsa. Tá vendo? Ela tá aqui e ela é a única que se difere um do outro. Ok? Então,
ele criou uma coluna aqui à esquerda para mostrar da onde ele está puxando o dado daquela linha. Então esse daqui ele está puxando da informação de 2018 e ele também puxa informação do arquivo de 2019. Olha só, aqui ele também está puxando de 2019. O que eu quero fazer aqui nesse momento? Eu quero conferir para ver se as colunas estão formatadas corretamente, ou seja, se o dado contido na coluna corresponde ao seu formato. Por exemplo, o ano de concessão está como numérico. O nome da bolsa, nome da instituição que foi concedida está como texto. O tipo de bolsa aqui também está como texto. E assim por diante a gente consegue conferir tudo para ver como que está formatado. Olha só, a data de nascimento das pessoas está como data. Ok, tudo certinho. Eu vou clicar no fechar e aplicar para que ele possa carregar essas modificações para que a gente venha a trabalhar na nossa análise dos dados do ProUni. Pessoal, uma coisa que eu gosto muito nas minhas análises é de colocar uma imagem no fundo. Então, por isso, eu fui na internet e escolhi uma imagem. Olha só, pesquisei ProUni aqui e gostei dessa imagem aqui. Então, eu salvei essa imagem no meu computador para que eu possa colocar no fundo da minha análise. Ok? Se vocês forem repetir o modelo, escolham a imagem que vocês quiserem, que tenha mais a ver com o modelo de vocês. Estou voltando aqui para o BI. Agora aqui com o BI aberto, ele carregou aqui para a gente todos os dados, todas as colunas relativas àquele modelo. Então eu vou começar a criar essa análise. Como que eu vou fazer isso? Primeiramente eu vou inserir uma foto aqui no fundo, para ele ficar com uma estética mais bacana. Para isso eu vou ir aqui em rolinho de formatação, papel de parede, e eu consigo mudar a cor. Por exemplo, eu posso escolher um azul, ou então eu consigo escolher uma imagem para cá, clicando aqui em adicionar imagem. Então eu vou clicar em adicionar imagem e vou escolher a imagem que eu gostaria de trazer para cá. Então a imagem que eu gostaria de trazer para cá, eu salvei ela aqui na minha pasta outros e vai ser essa daqui, ó. Ela ficou pequenininha, mas para ocupar o quadrante todo, eu consigo fazer o ajuste da imagem aqui. Então ele está normal, eu consigo pedir para ajustar ou então para preencher do jeito que eu achar que fique mais interessante para o meu modelo. Aqui eu vou pedir para ajustar, que eu quero que ela fique assim, ó. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer nos meus modelos é colocar um cabeçalho, colocar algum título de referência no dado que eu tenho tratado. Então, para isso, eu vou clicar aqui em inserir, vou clicar aqui em caixa de texto e vou colocar a informação aqui do texto que eu gostaria. Vou arrumar essa caixinha para ficar bem aqui em cima. E vou colocar aqui análise, estou digitando, ProUni. Vou selecionar todo o texto para me aumentar o tamanho. Eu acho que o tamanho 24 é um tamanho bacana, que consegue ficar interessante para o nosso modelo. E vou clicar aqui nesse B, que é o negrito, para a imagem ficar mais marcada, ok? Além disso, eu vou vir aqui nele, cliquei aqui, marquei o meu texto, selecionei a caixinha do meu texto e vou vir aqui onde está a tela do fundo. E eu não quero que fique esse fundo branco, feio. Eu vou escolher uma dessas cores, ou amarelo ou azul. Vou escolher esse azul aqui, um tom próximo dele. Deixa eu ver, por exemplo, esse daqui. E vou aumentar um pouco a transparência, para que eu comece a fazer com que a informação fique parecida com o meu modelo. Pessoal, vou dar uma olhada para ver como é que está ficando isso. Ok. E agora eu vou colorir esse texto. Então, estou selecionando ele. E aqui onde está esse A preto embaixo, eu vou clicar e vou mudar para branco. Quero que esse título fique assim para mim, ó. Análise ProUni, ok? E aqui eu quero inserir uma forma. Por quê? Eu quero que tenha uma informação separando esse texto de coisas que eu vou inserir a mais. Então, para isso eu criei uma linha, vim aqui em formas, pedi a linha, ele criou essa linha azul aqui. Eu vou reduzir para deixar apenas o tamanho da linha e vou pintar a cor dessa linha aqui em linhas de branco.
Vou puxar ele aqui para cá. Quero que só seja um separador, que não fique tão marcado. Ok. Beleza. Eu quero que fique assim, que separe essa informação, esse texto daqui do restante que eu pretendo colocar aqui. Ok? Agora aqui eu quero colocar um segmentador, ou seja, um botão que eu consiga filtrar, por exemplo, por estado ou por cidade. Então, para isso, eu vou vir aqui nos meus visuais e vou escolher segmentação de dados. E tudo que eu inserir aqui em campo vai para dentro desse segmentador. Então, eu quero ter um segmentador de estado. Eu tenho aqui sigla da UF, vou colocar aqui. Isso. Aí ele criou para mim um segmentador de estados aqui. Eu vou só clicar aqui nessa setinha aqui do lado, porque eu não quero que ele apareça a lista completa, eu quero que ele fique suspenso. Para mim poder selecionar o estado que eu gostaria de ver. Ok? Beleza? Então eu criei esse aqui para poder ver o estado. E eu também quero criar um igual a esse, estou dando um Ctrl+C e um Ctrl+V nele, para mim poder ver alguma cidade específica. Então eu vou vir aqui, procurar o nome da cidade ou o nome do município. Achei aqui o município do beneficiário. Então eu consigo selecionar aqui a cidade e também consigo selecionar o município, o estado e o município, né? Agora eu só preciso fazer ele parecer com o modelo, ele se adaptar, ficar mais bonito. Geralmente o que eu faço? Seleciono ele, venho no rolinho de formatação e tiro a tela do fundo, que é essa marca branca que está em volta dele. Ok? E aqui eu quero mudar esse texto. Em vez de ser sigla UF, quero vir aqui e quero colocar, dei dois cliques para conseguir mudar, eu vou colocar o F. Ok? Agora aqui, vou selecionar o outro, vou dar 2 cliques também e vou trocar essa escrita toda por município ou cidade. Ok? Selecionei ele, vou vir no rolinho de formatação e vou tirar a tela do fundo, só para ele ficar mais bacana. E agora, ao clicar, eu já consigo selecionar o estado e a cidade que eu gostaria de ver a informação. Vou só expandir isso daqui para cá, para ficar mais organizado aqui. Ok, beleza. Agora aqui eu quero criar essa análise. Então, para isso, eu vou utilizar, por exemplo, um cartão aqui, ó. E vou colocar dentro desse cartão a quantidade de bolsas concedidas. Então, para mim colocar a quantidade de bolsas, eu preciso achar algo que conte, algo que eu consiga contar com base nesses dados. Então, para isso eu vou escolher o CPF dos beneficiários. Então, cliquei aqui em CPF, segurei e arrastei, e ele vai trazer aqui para mim uma informação de primeiro CPF, algo de texto. Mas eu consigo mudar isso aqui para contagem. É só vir aqui em primeiro CPF, setinha para baixo, e pedir a contagem dessa informação. Então eu tenho aqui cerca de 482 mil bolsas concedidas. Ok? Beleza? Então eu vou colocar essa informação aqui. Agora eu quero que ela apareça com o modelo. Então, para ela aparecer com o modelo, eu vou vir no rolinho de formatação, na tela do fundo, e vou escolher o mesmo tom de azul que eu escolhi para o título e vou aumentar um pouquinho a transparência, porque eu quero que ele seja só um detalhe. Deixar uma transparência bem assim de 66%. Reduzir um pouco, porque eu preciso de espaço para mais algumas outras coisas. Vou deixar isso daqui assim, ó. Então esse aqui é o total de bolsas concedidas, mas aqui ainda está escrito contagem de CPF. Vou dar 2 cliques e vou colocar total de bolsas, para ter mais a ver com o nosso modelo. Olha só como é que ficou. Agora que eu já sei o total de bolsas concedidas, eu quero saber o total concedido por ano. Então como que eu posso vir fazer isso? Eu posso escolher um gráfico, por exemplo, vou escolher aqui, deixa eu ver, esse daqui, para mim colocar os anos nele. E vou colocar aqui no meu eixo a informação do ano de concessão, né? Que é aquele que fala se é de 2018, 2019, no eixo. E vou colocar também o CPF aqui em valores, para que ele conte essa informação.
Então ele já está contando aqui, ok. Então eu já sei quantas bolsas foram concedidas em 2018 e quantas foram concedidas em 2019. Vou só mudar aqui para que fique um pouquinho melhor. Isso, ok. Beleza. Agora que eu já sei o total de bolsas e quais anos foram concedidos, eu quero saber em quais estados ocorreram a concessão dessas bolsas. Então, para isso, eu vou colocar aqui embaixo para gente os estados que foram concedidos essas bolsas. Vou utilizar algum gráfico para falar um pouco sobre a concessão dos estados. Vou utilizar, por exemplo, deixa eu pensar em esse daqui de rosca. Deixa eu ver se ele ficaria bom. E eu vou colocar aqui na legenda a informação do estado, a sigla da UF. E algo para contar que eu vou escolher vai ser o CPF da pessoa. Vou colocar ele em valores. Isso. E aí eu já tenho a informação por estado. Só que tá vendo que não ficou bom essa informação? Então eu vou escolher outro tipo de gráfico. Então eu vou escolher esse aqui, que assim fica um pouco melhor para mim, para ver a quantidade que foi concedida por estado. A gente vê aqui claramente que São Paulo tem a maior quantidade de bolsas que foram concedidas. Agora eu quero saber isso também por município. Então eu vou escolher, por exemplo, esse gráfico aqui. E no eixo eu vou colocar o município e em contagem eu vou colocar aqui o CPF das pessoas. Então a gente já tem quais foram os municípios que tiveram a maior quantidade concedida. Por exemplo, se eu clicar em Minas, ele já vai mostrar quais foram de Minas. Se eu clicar em São Paulo, ele vai mostrar quais foram de São Paulo e assim por diante. Agora eu preciso formatar isso para ficar um pouco mais bonito, para ficar mais aparentável essa informação. Então, para fazer essa formatação, o que eu vou fazer? Eu vou escolher esse gráfico aqui, por exemplo, vou vir no rolinho de formatação, aqui no cabeçalho, no título, na verdade, né? Onde está escrito contagem de CPF, eu vou trocar isso daqui e vou colocar bolsas concedidas por ano. Ok? E a cor da fonte desse texto eu vou trocar para branco. A cor da tela do fundo aqui eu vou trocar para o mesmo tom de azul. E vou pedir para dar uma alinhada, para ficar um pouco mais bonito. Ok? Agora aqui outra coisa que eu vou fazer é colocar uma cor de tela do fundo mais bonita nesse gráfico. Então eu vou diminuir o título aqui. E vou vir aqui na tela do fundo e vou escolher uma cor. Vou escolher o mesmo tom de azul e vou vir e vou aumentar bem a transparência dele. Vou deixar só um detalhe. Ok? Vou selecionar o gráfico novamente. Vou vir no rolinho de formatação. E vou vir aqui no eixo X, que é esse eixo daqui de baixo, em que mostra os anos, que ele está bem apagado, e vou trocar a cor desses valores para branco, que vai ficar mais destacado. Tá vendo? E vou aumentar um pouco, só para a gente conseguir ver melhor. Olha só. Outra coisa que eu vou fazer é ativar o rótulo de dados, para mim ver a quantidade de bolsas que foram concedidas em cada ano. Então selecionei ele aqui. Vou vir aqui em rótulo de dados, que está desativado, e vou ativar. Aí ele vai mostrar a quantidade de bolsas concedidas em cada um. Para padronizar, eu vou trocar a cor desse rótulo para branca. E vou trazer eles para dentro. Então eu quero que eles fiquem... A orientação está horizontal, eu quero que fique vertical. E eu quero que eles fiquem interno, no meio aqui das barras. Vou aumentar um pouco o tamanho para destacar mais, para que a gente possa ver melhor, ok? Agora eu preciso formatar os gráficos de baixo. Só que como eu já formatei esse, eu quero algo parecido com esse, eu consigo clicar nele, vir aqui em página inicial, pincel de formatação, e clicar sobre os outros gráficos, que eles vão passar a pegar o mesmo formato, olha só. Pincel de formatação, clico sobre outros gráficos. A gente precisa fazer só os ajustes necessários.
Então eu vou selecionar esse. O título que eu quero nele aqui é quantidade de bolsas concedidas por estado. Então vou vir aqui em título e vou colocar quantidade de bolsas por estado. Ok. Isso. Aqui no final tá errado. Quantidade de bolsas por estado. No finalzinho tem um restinho aqui. Beleza. E esses números não estão destacados, não estão aparecendo. Não tá bom essa informação. Eu vou vir aqui, vou desativar os meus rótulos de dados para mim poder ver um pouco melhor. E o que acontece? Como a gente utilizou o azul, aqui onde a gente tinha azul, ele sumiu um pouco essa informação. O que a gente consegue fazer para amenizar um pouco disso? Ou a gente poderia mudar a cor das barras, ou então a gente pode vir aqui na tela do fundo e variar na transparência, para a gente ver como é que ficaria melhor. Olha só. Só que a variação na transparência não adiantou muito, né? A gente consegue trocar a cor dessa transparência, por exemplo, para um cinza e reduzir ela um pouco, que aí vai destacar um pouco mais essa informação. A gente consegue assim ver melhor os estados. Agora aqui eu quero saber a quantidade de bolsas concedidas por cidade. Então eu vou trocar aqui, eu vou colocar quantidade de bolsas concedidas por cidade. E aqui eu tenho todos os municípios. Só que aqui não está aparecendo a cidade toda pra gente. Então eu vou trocar esse estilo de gráfico para esse, que aí aparece o nome da cidade melhor, tá vendo? Ok. Então aqui a gente tem o estado e aqui a gente tem a cidade. Ok? Uma coisa que eu também quero trocar é esse daqui, ó. Que ele tá com uma coloração que eu não tô gostando muito. Então eu vou vir no rolinho de formatação. Vou vir aqui em tela do fundo e vou tirar um pouco da transparência para ele poder ficar um pouco mais azul. Também vou trocar a cor desses números aqui para eles ficarem brancos. Rótulo de dados aqui, onde está preto, vou colocar branco. Aqui fica mais destacado. Deixa eu selecionar ele aqui. E onde está preto aqui eu vou colocar branco. Ok, destacou melhor. Então a gente consegue ter essa informação assim. Eu consigo vir aqui e selecionar alguma UF, por exemplo, Minas Gerais, e aí ele já muda pra gente tudo. Ele já mostra o total de bolsas concedidas por ano e a quantidade de bolsas concedidas por cidade. Eu posso vir ver uma cidade específica, por exemplo, Aimorés, e ele vai mostrar só o resultado da cidade. Ou então Água Formosa, só o resultado da cidade. A Badia dos Dourados. E a gente consegue utilizar esses segmentadores aqui de cima. Uma das coisas que eu acho muito interessante do consumo de pasta é que uma vez que você faz o consumo de pasta, que você pede para ele consumir tudo que está contido dentro de uma pasta, para atualizar esses dados, para incrementar a informação, você não precisa refazer todo o processo. Basta você vir na sua base de dados, aqui tem 2018, 2019, eu vou vir aqui e vou pegar, por exemplo, o arquivo de 2017, estou dando Ctrl C nele, e jogar esse arquivo dentro da pasta. Então a gente tem 2018, 2019, joguei o arquivo dentro da pasta, venho para o BI e peço para atualizar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os arquivos que estão dentro da pasta, vai combinar esse arquivo novo, e ao combinar esse arquivo novo, ele já vai exibir todo o resultado gráfico que a gente tinha realizado, sem precisar fazer novamente todo esse processo. Por isso que eu gosto bastante desse recurso de consumo de pasta, eu acho ele um recurso muito interessante. Ele está carregando aqui pra gente. Aí olha que bacana, pessoal, ele já acrescentou aqui as informações de 2017 que não tinham antes. A quantidade de bolsas concedidas, já somou aqui as informações nos estados, aqui está marcado Minas, vou desmarcar para a gente poder ver. Já conseguiu colocar tudo, bastou colocar o dado lá, pedir para atualizar, ele já faz o processo. Para excluir algum dado, voltamos na pasta e também excluímos os dados. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu quis te mostrar uma análise rápida de como construir
os dados do ProUni e principalmente a utilização do recurso de consumo de pasta, que é um recurso muito útil para a gente no dia a dia. E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente responde. Um abraço.